Graça e paz, irmãos. Como discernir a voz e as direções do Espírito? Quero começar lendo uma passagem com você que está lá em 1 João 2:27, que diz assim: Quanto a vós outros, a unção que dele recebestes permanece em vós, e não tendes necessidade de que alguém vos ensine. Mas como a sua unção vos ensina a respeito de todas as coisas, e é verdadeira e não é falsa, permanecei nele como também ele vos ensinou. O que o apóstolo João está dizendo aqui, em primeiro lugar, é importante que você entenda que a unção que ele está dizendo que permanece em nós aqui, essa palavra unção significa Espírito Santo. Eu poderia ler assim: quanto a vós outros, o Espírito Santo que dele recebestes permanece em vós. Depois, o apóstolo nos diz que não é necessário que ninguém nos ensine coisa alguma. O apóstolo João não está se referindo aqui que você não precisa se submeter a ninguém, a irmãos que são mais velhos na fé. O que ele está dizendo aqui é simplesmente que o Espírito sabe todas as coisas. Uma vez que o Espírito Santo veio habitar aí no seu espírito, isso significa que você agora tem toda a sabedoria, que você tem todo o conhecimento. Basta você acessá-lo. Isso é interessante. Eu vou falar uma frase aqui que vai ajudar você a entender o que eu estou dizendo. O Espírito é responsável por testificar a respeito da verdade de Deus, enquanto a nossa mente é responsável por compreender aquela verdade. Como assim, pastor, testificar a respeito da verdade? É porque o Espírito já sabe. Na realidade, você já sabe todas as coisas. Às vezes o pregador pode usar uma passagem bíblica que você não conhece, uma ilustração que você nunca ouviu, mas quando você ouve a verdade do Evangelho, você tem aquela sensação de que eu sei que isso é a verdade. Eu sei que essa é a vontade de Deus. Por que isso acontece? Acontece porque você já sabe, porque o Espírito já sabe a respeito daquela verdade, o Espírito sempre quer mais de Deus também. Então, é muito comum você receber algo de Deus e quando você vai tentar explicar aquilo para alguém, você não consegue. Por quê? Porque a verdade testificou no seu espírito, mas a sua mente ainda não compreendeu a respeito daquela verdade. É por isso que se espera que o pastor, o mestre, o líder, ele, além de ter recebido a verdade de Deus no Espírito, ele também tenha compreendido ela na sua mente. Assim ele é capaz de explanar aquela verdade para outros irmãos. Outra forma de você testificar as coisas do Espírito é percebendo que as coisas do Espírito sempre produzem vida em nós. Vida não é algo simples de se explicar, mas é muito simples de perceber. Quando você chega em algum lugar, uma casa, um culto, uma reunião de célula, logo você percebe que há vida de Deus ali, naquele ambiente. Sempre que alguém fala inspirado pelo Espírito de Deus, quando alguém fala a respeito da palavra de Deus, da verdade, e a verdade é a graça de Deus, então aqueles que nasceram de novo, que estão ouvindo, eles serão contagiados pela vida de Deus que está sendo transmitida ali. Eu quero ler uma passagem com você, está lá em João 6,63, que nos diz assim: o Espírito é o que vivifica, a carne para nada aproveita. As palavras que vos tenho dito são Espírito e vida. Olha só. Então, a vida de Deus, ela flui quando você recebe algo no seu espírito, quando o seu espírito testifica. Por isso a necessidade de, a cada dia mais, você estreitar a sua intimidade com o Senhor. Faça, num tempo de oração, a sua prioridade máxima. Assim, cada dia que passar, você vai se tornar mais sensível à voz e às direções do Espírito de Deus que habita aí no seu espírito. Amanhã continuamos. Quero falar mais algumas verdades aqui para você a respeito de
como discernir as coisas do Espírito, como discernir as direções do Espírito. Deus abençoe você, em nome de Jesus. Tenha um bom dia.